Saudações alviverdes, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus e você está no canal Paixão Palmeirense. Antes da gente começar, não esquece, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal, tá certo? Sejam muito bem-vindos, hoje é mais um dia da série Super Mundial, a caminhada alviverde. Chegamos ao episódio 4, episódio esse que é das oitavas de final. Vamos falar do confronto brasileiro, né? O único confronto brasileiro dessa fase de mata-matas no Mundial de Clubes da FIFA. Vamos enfrentar o Botafogo, um time que voltou a figurar entre os grandes do continente e que cruzou o nosso caminho na busca pelo título. O Botafogo de 2025 chega com uma estrutura muito mais sólida do que nos últimos anos. Sob o comando do técnico português Renato Paiva, o Botafogo tem um estilo de jogo que é muito mais equilibrado, com uma forte posse de bola e também uma marcação alta, além, é claro, das transições muito rápidas. É um time que não se intimida mesmo fora de casa. Depois da frustração do Campeonato Brasileiro de 2023, não é mesmo? O time se reergueu com uma campanha muito sólida no Brasileirão de 2024, garantindo também o título da Libertadores e mostrando uma força poderosa, né, após virar uma SAF com o americano John Textor. Desempenho geral da temporada 2025. Assim como o Palmeiras, o Botafogo ainda está no meio da temporada, por assim dizer. No total já jogou 36 jogos, sendo 16 vitórias, 4 empates e 16 derrotas, com 41 gols marcados e 34 sofridos. O Botafogo também teve uma grande mudança no início da temporada, porque o técnico Arthur Jorge, que venceu no ano passado, acabou por sair. Teve até toda uma confusão aí com o John Textor, né? E veio o Renato Paiva, que recomeçou um novo trabalho, além, é claro, da saída de dois jogadores que para mim eram os melhores do time no ano passado, que eram o Luiz Henrique, que acabou saindo para o Zenit da Rússia, e o Thiago Almada, que saiu para o Lyon, que também é um time do John Textor. Desempenho no Campeonato Carioca. Na fase de pontos corridos, o Botafogo terminou em 9º lugar, com apenas 4 vitórias, 1 empate e 6 derrotas, somando apenas 13 pontos. Ficou fora não apenas das semifinais da Taça Guanabara, que é o top 4, mas também ficou de fora da Taça Rio, que é o top 8, ou seja, foi um baita de um fracasso. O desempenho foi igual ao pior da história do clube no formato atual desde 2014, com um aproveitamento abaixo dos 40%. A campanha ruim no Campeonato Carioca trouxe impactos significativos. Sem a vaga direta na Taça Rio e nas fases finais, tornou a classificação para a Copa do Brasil do ano que vem, de 2026, um pouco mais complicada, porque depende do desempenho do Brasileirão, Copa do Brasil ou Libertadores, nesse formato atual que a CBF adotou. Para completar o cenário negativo, esse desempenho local foi parte de um início de ano muito ruim. Em suma, o Botafogo teve um quadro crítico no Carioca de 2025, com a campanha histórica negativa e prejuízos que repercutiram no cenário esportivo e financeiro do clube, além, é claro, de aumentar a pressão sobre a diretoria e a comissão técnica para os desafios que viriam adiante. Desempenho na Supercopa do Brasil. Como eu já havia dito, o início de temporada do Botafogo não foi nada fácil. Como foi campeão brasileiro no ano passado, ganhou a vaga para disputar a Supercopa contra o rival Flamengo. E em uma atuação abaixo do esperado, perdeu de 3-1 em Belém, deixando assim escapar a oportunidade de vencer mais um título inédito. Desempenho na Recopa Sul-Americana. Com a vitória contundente na Copa Libertadores do ano anterior, a torcida do Botafogo esperava mais um título internacional e também um título inédito, né, na temporada seguinte. Mas o que não esperava-se era que o bom time do Racing iria atrapalhar essa história. Com 2 desempenhos muito fracos do Botafogo, o Glorioso não foi capaz de segurar a raça e o ímpeto argentino e acabou perdendo em casa e fora por 2-0, perdendo o 3º troféu do início de temporada, carimbando de vez o péssimo início de temporada até então para o atual campeão brasileiro e da Libertadores. Desempenho na Copa do Brasil. Já na Copa do Brasil, o Botafogo estreou na 3ª fase da competição, fazendo a sua estreia contra o Capital de Brasília, onde venceu por 4-0 na ida e 1-0 na volta, garantindo a sua vaga para as oitavas de final, onde, após o Mundial somente, enfrentará o Red Bull Bragantino. Desempenho no Campeonato Brasileiro.
Atual campeão brasileiro, o Botafogo estreou contra o próprio Palmeiras fora de casa. O jogo foi aqui no Allianz Parque e foi um empate sem gols, onde o próprio Botafogo foi melhor que o Palmeiras em grande parte da partida. O Flaco até teve uma chance ali e acabou desperdiçando. Até a parada para o Mundial de Clubes, o Botafogo jogou 11 jogos, com 5 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, tendo 14 gols marcados e 7 gols sofridos. Atualmente, ocupa a 8ª colocação da competição. Desempenho na Copa Libertadores. Também atual campeão da Libertadores, o Botafogo caiu no Grupo A com Estudiantes da Argentina, Carabobo da Venezuela e Universidade do Chile. Acabou se classificando em segundo com 12 pontos, 8 gols marcados e 5 gols sofridos. Classificado para as oitavas, o Botafogo vai enfrentar a LDU de Quito. Elenco e destaques individuais. O Botafogo, mesmo com a saída do Luiz Henrique e do Thiago Almada, é um dos grandes times do futebol brasileiro atualmente. Normalmente, o Botafogo vem a campo com John no gol, Vitinho, Alexander Barbosa, Jair, Alex Telles e Cuiabano compondo a defesa, no meio Gregory, Marlon Freitas e Jefferson Savarino, e fechando o ataque o Arthur, ex-Palmeiras, e o Igor Jesus. É um time muito bom ainda, tá? Ainda tem Arthur Cabral no banco, tem o Alan, que é ex-Napoli, tem o Danilo Barbosa, que já jogou no Palmeiras. Eles normalmente entram para compor o time. O artilheiro do time é o Igor Jesus com 9 gols na temporada. O Gregory é o jogador com mais assistências, com 10 assistências na temporada. E o capitão desse time é o Marlon Freitas. Como eu falei no início do vídeo, o time é treinado pelo português Renato Paiva, né? Teve até muita discordância na escolha do técnico por parte da torcida por conta do trabalho que não foi muito legal no Bahia. A torcida esperava que fosse um outro técnico, né? Mas o Renato tem feito o time jogar bem. Não à toa, armou uma estratégia que venceu o Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions League, e se classificou no grupo da morte, onde tinha o Atlético de Madrid e o Seattle Sounders. De título, o Renato Paiva possui 4 títulos nacionais, sendo 3 ligas do Equador e um Nacional de Juniores B, além do Campeonato Baiano de 2023. Bom, apesar da evolução, o Botafogo ainda está um passo atrás em termos de regularidade e experiência internacional. O Palmeiras, sob o comando do Abel Ferreira, tem um elenco mais testado, acostumado a decisões e com maior profundidade. Mesmo assim, é um confronto muito difícil, muito mais nervoso e muito mais tenso do que até um jogo de quarta de final contra Benfica e Chelsea. E isso vale para os dois times, tá? Os dois times, na minha visão, tá muito bem colocado para chegar até uma semifinal, por exemplo. Na minha visão, tá? Tanto o Botafogo quanto o Palmeiras estão muito bem posicionados. É um jogo que não tem favoritos, é um jogo que envolve muita, não diria rivalidade, mas envolve muita coisa, porque teve o Palmeiras vencendo o título brasileiro em cima do Botafogo no 4-3, teve a eliminação da Libertadores do ano passado, teve, querendo ou não, o jogo do Campeonato Brasileiro que acabou decidindo o título para o Botafogo. Então é muita coisa em jogo. Mas é muito legal ver também a evolução das duas equipes, porque há 22 anos atrás, em 2003, os dois times estavam disputando o título da Série B, né? Isso saiu aí, explodiu aí no Instagram, no TikTok, que esse jogo, que se eu não me engano o Palmeiras venceu por 4-0 no Parque Antártica, e as duas equipes estavam na Série B. 20 anos depois, eles estão decidindo uma vaga de quartas de final do Campeonato Mundial, né, da Copa do Mundo de Clubes. É muito bacana ver como que a vida e o futebol é altos e baixos, né? E, bom, não tenho o que dizer desse jogo. Eu não consigo cravar nenhuma vitória do Palmeiras, nenhuma vitória do Botafogo. Obviamente eu vou torcer para o Palmeiras vencer, mas é um jogo muito difícil, vai ser um jogo muito mais estudado, as duas equipes se conhecem, é muita coisa em jogo. E as consequências de uma vitória ou de uma derrota, elas são muito absurdas. Porque uma coisa é você perder para um time europeu, porque a gente sabe que a qualidade dos jogadores da Europa, muitas das vezes, sobressaem a qualidade do jogador sul-americano. Obviamente que lá eles têm mais estrutura, tem mais grana, tem toda essa questão. Só que você perder para um europeu é uma coisa, você perder para um brasileiro é outra. A consequência disso ela é muito maior. Então tem todo esse aspecto emocional, mental, físico também. Então eu não consigo cravar
Vai ser um grande jogo, vai ser um grande jogo. E aí entra, né, a gente fala aqui do Botafogo nessa série, mas a gente fala dos nossos adversários, aliás, nessa série, mas eu falo, trazer um pouco do que eu acho do Palmeiras, tá? A gente sabe que o nosso melhor atacante na competição, pelo menos ao meu ver, tem sido o Paulinho. Quando o Paulinho entra, ele muda o jogo, né? Mas o Palmeiras diz que o Paulinho só pode atuar por 30 minutos. Mas aí ele entra no segundo tempo, o jogo está empatado. Vai queimar uma substituição para tirar o Paulinho, porque ele não pode extrapolar os 30 minutos? Não seria mais viável começar com o Paulinho de titular? Porque, na minha visão, faz muito mais sentido você começar com o que você tem de melhor, buscar o resultado. Às vezes você consegue fazer 2 gols se tem um apagão da defesa do Botafogo. E você tira o Paulinho na minutagem que ele pode jogar. Eu acho que ele pode jogar mais que 30 minutos, tá, galera? Eu acredito que ele possa jogar mais que 30 minutos, mas que o Palmeiras não externa isso, até por conta do problema de estresse, né, que foi uma fratura por estresse, uma lesão muito incomum no futebol. Eu iria com o Aníbal de volta no time, caso ele esteja bem. Do contrário, não iria com Richard Rios e Lucas Evangelista. A gente precisa de um volante de contenção. Não dá para cometer o mesmo erro que cometeu contra o Inter de Miami, tá? O Giai tem que voltar pro time, tá? Eu vi saiu informações, né, que o Marcos Rocha seria o lateral direito titular. Tá certo que o Marcos Rocha cresce em decisão, mas o momento é do Giai. Não é o momento de dobrar a lateral. Mas eu iria dessa forma. Eu iria com o Paulinho de titular, iria com o Flaco de titular e iria com o Estevão manter. Eu entendo a frustração da torcida por parte do que o Estevão vem apresentando nesse Mundial, mas eu acredito que o Alan seja um jogador para entrar no segundo tempo. Quando o Alan foi de titular, ele não foi bem. E aí você colocar essa carga num jogador numas oitavas de final de Copa do Mundo, não sei se é o mais correto. O Estevão, querendo ou não, é titular há mais tempo, já tem mais essa experiência um pouco a mais do que o próprio Alan. No geral, galera, vai ser um grande jogo, espero que a gente vença, espero que a gente vá enfrentar ou o Benfica ou o Chelsea, de preferência o Chelsea, para a gente ter aquela revanche do Intercontinental de 2021. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado da série Super Mundial A Caminhada Alviverde. Se você não assistiu o episódio 1, 2 e 3 ou toda a playlist do Mundial, se você não assistiu o vlog, que eu estava lá em Miami, tá? Eu estava em Miami, estava lá, assisti Palmeiras 2 e Inter Miami 2. Vou deixar o card, nunca lembro o lado, mas eu vou deixar o card aqui. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Me segue lá no TikTok também, tá certo? Que vai ter bastante vídeos curtos lá da minha passagem por Miami. Espero que a gente vença, que a gente jogue um futebol que o Palmeiras ainda não jogou no Mundial, né? Convenhamos, o Palmeiras passa em primeiro, sim, perfeito, mas não jogamos aquilo que a gente sabe que o Palmeiras pode jogar. Espero que seja uma boa vitória com um gol do Maurício aí, um gol até próprio do Paulinho, e que a gente não tenha sustos, né, no jogo de amanhã, tá certo? Muito obrigado a todo mundo que assistiu, espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Avante palestra e espero voltar para fazer o episódio 5 dessa série, tá certo?